Às vezes, as mentes mais brilhantes se escondem nos lugares mais inesperados. Quando o Dr. Vincent Ashford declarou um problema de cálculo impossível, ele nunca imaginou que a resposta viria da mulher que esvaziava suas latas de lixo. Esta é a história de Eleanor Hartwell, e ela mudará tudo o que você acha que sabe. O relógio de pêndulo no Whitmore Hall soou 11 horas enquanto Eleanor Hartwell empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores de mármore da universidade mais prestigiada de Filadélfia. Aos 42 anos, Alice acostumara a ser invisível. Estudantes passavam por ela sem um olhar. Professores contornavam seu balde de esfregão sem reconhecimento, e administradores a tratavam como parte do mobiliário. Mas Ellie não se importava. Na verdade, ela preferia assim. Naquela noite, como todas as terças-feiras nos últimos 3 anos, ela guardava a sala de cálculo avançado do Dr. Vincent Ashford para o final. Não porque fosse a mais bagunçada, muito pelo contrário. O Dr. Ashford conduzia sua sala de aula com precisão militar. Cada marca de giz tinha um propósito. Cada equação servia a uma verdade matemática maior. Ellie descobrira algo sobre si mesma nesta sala, algo que mantivera enterrado por 20 anos. Ao entrar silenciosamente na sala de aula, ela notou que o quadro negro ainda estava coberto com a lição do dia. Equações diferenciais complexas espalhavam-se pela superfície como quebra-cabeças belos e intricados. Seu coração acelerou, como sempre fazia quando via a matemática em sua forma mais pura. Ela colocou seus suprimentos no chão e se aproximou do quadro, seus olhos traçando cada símbolo, cada variável, cada solução elegante. Sem pensar, seu dedo começou a seguir as marcas de giz, resolvendo os problemas em sua mente. Fascinante, sussurrou para si mesma, percebendo um erro na terceira equação. Ele perdeu a aplicação da regra da cadeia ali. Ellie sempre fora boa com números. Quando criança, crescendo no sul de Filadélfia, era ela quem os vizinhos chamavam quando seus livros de cheques não fechavam. No ensino médio, ela tutorava colegas em cálculo enquanto trabalhava meio período no restaurante de sua família. Ela até conseguira uma bolsa integral para essa mesma universidade. Mas a vida, como frequentemente acontece, tinha outros planos. 3 semanas antes de começar seu curso de matemática, seu pai sofreu um ataque cardíaco grave. O restaurante, a única fonte de renda da família, precisava de alguém para gerenciá-lo. Seu irmão mais novo tinha apenas 15 anos. Sua mãe estava sobrecarregada com tristeza e contas médicas. Ellie tomou a decisão que filhas responsáveis tomam. Ela adiou sua bolsa, arregaçou as mangas e salvou o negócio da família. Esse adiamento tornou-se permanente quando ela conheceu Theodore Hartwell, um trabalhador da construção civil de coração gentil que frequentava o restaurante. Eles se apaixonaram por café e sua torta de maçã caseira. O casamento veio rapidamente, depois o acidente de Ted em um canteiro de obras, anos de contas médicas e cuidados, e finalmente sua morte por complicações há 3 anos. Agora, aos 42 anos, Ellie se via começando de novo com nada além de um diploma do ensino médio e um emprego que pagava o suficiente para cobrir seu pequeno apartamento e a dívida médica restante de Ted. Mas nesta sala, cercada pelos conceitos matemáticos que outrora enchiam seus sonhos, ela se sentia ela mesma novamente. Ela pegou seu telefone e fotografou discretamente os problemas mais complexos, dizendo a si mesma que era apenas curiosidade. Mais tarde, em seu pequeno apartamento, ela os resolveria, encontrando soluções elegantes que nunca veriam a luz do dia. Esta noite parecia diferente, no entanto. Amanhã era quarta-feira, o que significava a aula mais desafiadora da semana do Dr. Ashford. Ela o ouvira dizendo a um colega que planejava apresentar um problema impossível para humilhar seus alunos excessivamente confiantes. Esses garotos acham que sabem tudo, dissera o Dr. Ashford com sua arrogância característica. Hora de mostrar a eles o quanto não sabem. Ellie se irritou com seu tom. Ela vira esses alunos, mentes brilhantes e ávidas por conhecimento. Eles mereciam encorajamento, não humilhação. Enquanto limpava os apagadores, fórmulas matemáticas dançavam em sua mente. Ela se perguntou que problema o Dr. Ashford considerava impossível. Em sua experiência, poucos problemas matemáticos eram verdadeiramente impossíveis, apenas mal compreendidos ou abordados do ângulo errado. A tarde de quarta-feira chegou com o típico frio de outono de Filadélfia. O Dr. Vincent Ashford entrou em sua sala de cálculo avançado, exibindo sua usual expressão de superioridade intelectual. Aos 54 anos, ele construíra sua reputação em 2 coisas: insights matemáticos brilhantes e um ego à altura. 23 alunos ocupavam os assentos em fileiras, cadernos abertos, lápis prontos. Entre eles estavam Bethany Morrison, uma brilhante estudante de engenharia de Ohio, e Marcus Whitfield, um estudante de pré-medicina que lutava com matemática avançada durante todo o semestre. Boa tarde, turma, anunciou o Dr. Ashford, sua voz carregada com o peso da autoridade acadêmica. Hoje, vamos explorar os limites do seu entendimento matemático.
Ele virou-se para o quadro negro e começou a escrever uma equação diferencial complexa. O giz clicava ritmicamente contra a ardósia enquanto variáveis e integrais surgiam em formação precisa. Isto, disse ele, recuando para admirar seu trabalho, é o que chamo de desafio Ashford. É uma equação diferencial que deixou perplexos estudantes de pós-graduação e pesquisadores de pós-doutorado. Bethany inclinou-se para frente em seu assento, estudando a equação intensamente. Algo na estrutura parecia familiar, mas ela não conseguia identificar exatamente o quê. Marcos, enquanto isso, sentiu seu estômago revirar. Ele mal dominara o material da semana anterior, e agora esse professor intimidador apresentava algo que chamava de impossível. Eu apresentei esse problema a todas as turmas avançadas nos últimos 5 anos, continuou o Dr. Ashford, seu tom ficando mais condescendente a cada palavra. Nem um único aluno o resolveu. Nenhum. Ele exige um nível de sofisticação matemática que, francamente, a maioria de vocês ainda não desenvolveu. Uma estudante na última fileira levantou a mão hesitantemente. Professor Ashford, se é impossível, por que está nos mostrando isso? O sorriso do Dr. Ashford era frio. Porque entender suas limitações é tão importante quanto entender a matemática em si. Às vezes, reconhecer o que você não pode fazer é o primeiro passo para a humildade intelectual. A sala de aula caiu em silêncio. Os alunos trocaram olhares desconfortáveis. Isso não era educação. Era humilhação disfarçada de pedagogia. Do lado de fora, no corredor, Ellie terminava suas rondas da tarde. Ela trocara de turno com uma colega, dizendo a si mesma que precisava das horas extras. Na verdade, ela não resistiu à oportunidade de ver o problema impossível do Dr. Ashford. Ela posicionou seu carrinho perto da porta da sala de aula, ligeiramente aberta, fingindo organizar seus suprimentos enquanto ouvia a aula. Vou dar a vocês 30 minutos, anunciou o Dr. Ashford. Trabalhem individualmente ou em grupos. Não importará. Esta equação não tem solução no âmbito da matemática de graduação. O fôlego de Ellie prendeu enquanto ela vislumbrava a equação pela porta. Sua mente imediatamente começou a processar as variáveis, reconhecendo padrões, identificando abordagens potenciais. Não era impossível de forma alguma. Na verdade, Ellie podia ver 3 caminhos diferentes de solução de onde estava. Dentro da sala, os alunos se curvavam sobre seus papéis com variados graus de esperança e frustração. Bethany trabalhava furiosamente, sentindo que estava perto de algo significativo. Marcos desistira após 10 minutos, convencido de que isso estava além de suas habilidades. Tempo esgotado, chamou o Dr. Ashford, embora apenas 20 minutos tivessem passado. Como esperado, silêncio. Esta equação representa o tipo de pensamento matemático que separa estudantes amadores de verdadeiros matemáticos. Ele começou a apagar o quadro com movimentos deliberados, cada apagada enfatizando seu ponto sobre a inadequação deles. Senhor, chamou Bethany, sua voz mais forte do que ela sentia. Poderia deixar no quadro por mais alguns minutos. Acho que estava chegando a algum lugar. O Dr. Ashford fez uma pausa, apagador de giz na mão. SRT Morrison, aprecio seu otimismo, mas pensamento positivo não é matemática. Se estudantes de pós-graduação não conseguem resolver isso, o que faz você pensar? Porque talvez olhos frescos vejam as coisas de forma diferente, interrompeu ela, surpreendendo-se com sua ousadia. A expressão do professor escureceu. SRT Morrison, isso não é uma questão de perspectiva. Isso é cálculo diferencial avançado, não um exercício de escrita criativa. No corredor, Ellie sentiu suas mãos se fecharem em punhos. Ela observara esse homem esmagar o espírito dos alunos semana após semana, escondendo suas próprias falhas pedagógicas por trás de desafios impossíveis. Sua mente revisou a solução novamente. A equação era na verdade bastante bela quando abordada corretamente. Lembrava-lhe de problemas que resolvera no ensino médio antes que a vida a forçasse a um caminho diferente. 20 anos de paixão matemática reprimida subiram por suas veias como fogo. A porta da sala de aula rangeu suavemente quando Ellie entrou, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. 23 pares de olhos estudantis se voltaram para ela, seguidos pelo olhar de confusão irritada do Dr. Ashford. Com licença, disse ele asperamente. Esta é uma sessão de aula fechada. Se precisar limpar, volte depois da equação. Você a complicou mais do que precisava, interrompeu Ellie, sua voz pouco acima de um sussurro. O rosto do Dr. Ashford enrubesceu. Como é que é? Esta é uma sala de aula universitária, não um armário de manutenção. Você precisa sair imediatamente. Mas Ellie já caminhava em direção ao quadro negro, atraída por uma certeza matemática mais forte que as convenções sociais. Seus anos de invisibilidade a prepararam para este momento. Ela não tinha mais nada a perder. Posso? Perguntou ela, alcançando um pedaço de giz.
De jeito nenhum, o Dr. Ashford posicionou-se entre ela e o quadro. Isso é altamente inadequado. Vou chamar a segurança. Bethany Morrison levantou-se de repente. Espere, disse ela, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Deixa-a tentar. O que poderia machucar? Marcos assentiu em concordância. É, professor. Se é realmente impossível, qual é o pior que pode acontecer? O Dr. Ashford olhou ao redor da sala, vendo rostos expectantes pela primeira vez em anos. Sua reputação fora construída em manter autoridade absoluta, mas recusar a tentativa dessa mulher pareceria mesquinho, mesmo para seus padrões. Tudo bem, disse ele entre dentes cerrados. Mas quando você falhar, quer que entenda que a matemática não é um jogo de adivinhação. Requer anos de treinamento rigoroso. Ellie pegou o giz com dedos trêmulos. 20 anos de sonhos condensados neste único momento. Ela abordou a equação da maneira que abordava todo problema matemático desde a infância, com paciência, intuição e respeito pela beleza escondida na complexidade. O problema, começou ela, sua voz ficando mais forte, é que você está tratando isso como uma equação diferencial padrão, quando na verdade é um sistema de equações acopladas disfarçado. Ela começou a escrever abaixo do problema original, sua caligrafia confiante e clara. Se substituirmos o por esta expressão inteira aqui e v por esta, podemos separar as variáveis. O Dr. Ashford observava em silêncio atonito enquanto Ellie reescrevia a equação com simplicidade elegante. Sua abordagem era não convencional, mas matematicamente sólida. Agora, continuou Ellie, aquecendo-se com o assunto, aplicamos integração por partes, mas em vez da abordagem tradicional, usamos esta substituição para eliminar os termos transcendentais. O giz movia-se pelo quadro com precisão praticada. Cada passo fluía naturalmente do anterior, criando um caminho de solução que era tanto inovador quanto rigorosamente correto. Os alunos inclinaram-se para frente em seus assentos. Mesmo aqueles que lutavam com cálculo básico podiam seguir a progressão clara e lógica de Ellie. Ela explicava cada passo sem condescendência, tratando a matemática como uma conversa, não como uma palestra. A percepção-chave, disse Ellie, recuando para revelar seu trabalho, é reconhecer que esta equação descreve um sistema físico com propriedades de oscilação harmônica. Uma vez que você vê esse padrão, a solução torna-se, bem, não impossível de forma alguma. Ela colocou o giz no lugar e virou-se para enfrentar a sala de aula. O silêncio era ensurdecedor. O Dr. Ashford encarava o quadro negro, seu rosto passando por expressões de choque, descrença e algo que poderia ser constrangimento. A solução estava correta. Não apenas correta, mas elegante em sua simplicidade. Bethany Morrison foi a primeira a falar. Isso é brilhante. Eu estava tentando forçar através de métodos padrão, mas sua abordagem de substituição. Ela parou, estudando o quadro com óbvia admiração. Como você soube fazer aquela substituição inicial? Perguntou Marcos, sua voz cheia de curiosidade genuína em vez de ceticismo. Ellie sentiu um rubor subir por seu pescoço. Por 20 anos, ela fora invisível. Agora, de repente, era o centro das atenções em uma sala de aula universitária, explicando matemática avançada para alunos com metade de sua idade. Reconhecimento de padrões, disse ela simplesmente. A matemática está cheia de padrões. Às vezes, você precisa dar um passo atrás e olhar o quadro geral em vez de se perder nos detalhes. O Dr. Ashford finalmente encontrou sua voz. Isso é, como você, onde aprendeu a abordar equações diferenciais dessa maneira? A pergunta pairava no ar como um desafio. Ellie olhou ao redor da sala, vendo rostos jovens cheios de curiosidade e respeito. Pela primeira vez em anos, ela sentiu-se como a pessoa que sempre deveria ter sido. Aprendi, disse ela baixinho, amando a matemática mais do que temia parecer tola. A sala de aula permaneceu em silêncio atonito. O Dr. Ashford encarava o quadro negro como se os símbolos matemáticos pudessem se rearranjar em algo que fizesse sentido dentro de sua visão de mundo cuidadosamente construída. Isso é impossível, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Você trabalha na manutenção. As palavras pairavam no ar como uma acusação. Ellie sentiu a familiar picada do julgamento social. Mas, desta vez, algo era diferente. A prova matemática no quadro falava mais alto do que qualquer diploma ou título poderia. Sou uma trabalhadora de manutenção, disse ela com dignidade silenciosa. Mas isso não torna a matemática menos correta. Bethany Morrison levantou-se, seu caderno apertado contra o peito. Senhora, esse método de substituição que você usou, nunca vi nada assim. Onde você estudou? A pergunta atingiu Ellie como um golpe físico. Onde ela estudara? Em momentos roubados entre servir café e equilibrar livros. Nas horas tranquilas após as consultas médicas de Ted. Na escuridão de seu pequeno apartamento,
resolvendo problemas à luz de uma lâmpada enquanto seu marido dormia. Nunca terminei a faculdade, disse ela simplesmente. A vida atrapalhou. O Dr. Ashford agarrou-se a essa admissão como um homem se afogando agarra um salva-vidas. Exatamente. Isso confirma o que venho dizendo. Intuição matemática sem treinamento formal leva a palpites de sorte, não a uma compreensão genuína. Ele se aproximou do quadro com confiança renovada, determinado a encontrar falhas na solução de Ellie. Mas, ao traçar cada passo, sua expressão ficava cada vez mais perturbada. O trabalho era impecável. Mais do que impecável. Era inovador. Ellie identificara um caminho de solução que ele mesmo nunca considerara, usando técnicas que demonstravam uma compreensão profunda das relações matemáticas. Professor Ashford, chamou Marcos, a solução dela está correta. A pergunta forçou o Dr. Ashford a enfrentar uma verdade desconfortável. Sua reputação fora construída em apresentar problemas impossíveis, mantendo uma distância intelectual de seus alunos. Mas essa mulher, essa trabalhadora de manutenção, resolvera sua equação insolúvel em menos de 10 minutos. A metodologia é não convencional, disse ele cuidadosamente. Mas o raciocínio matemático parece sólido. Parece sólido, desafiou Bethany. Ou está correto ou não está. A matemática não se importa com aparências. O rosto do Dr. Ashford enrubesceu. Ser desafiado por uma aluna já era ruim o suficiente, mas ser desafiado enquanto a solução de uma trabalhadora de manutenção o encarava de seu próprio quadro negro era intolerável. Sr.T.A. Morrison, permite-me lembrar que tenho um doutorado em matemática pela Universidade de Harvard. Acho que estou qualificado para avaliar soluções matemáticas. Então avalie, disse Ellie calmamente. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela estava ao lado do quadro negro como uma improvável guerreira, armada apenas com pó de giz e 20 anos de brilho reprimido. Não questione por causa de quem resolveu, continuou ela, sua voz ficando mais forte. Questione se está certo. A matemática não se importa com meu cargo tanto quanto não se importa com seu doutorado. Verdade é verdade. A sala de aula explodiu em conversas sussurradas. Estudantes que passaram meses sendo intimidados pelo bullying intelectual do Dr. Ashford de repente o viam com outros olhos. O Dr. Ashford caminhou até sua mesa e pegou uma calculadora, revisando a solução de Ellie passo a passo. Cada cálculo confirmava o que ele já sabia, mas não conseguia admitir. Ela estava certa, completamente, elegantemente, brilhantemente certa. Como? Perguntou ele finalmente, sua voz quase inaudível. Como alguém sem treinamento formal desenvolve esse nível de sofisticação matemática? Ellie pensou em seu pai ensinando-a a equilibrar livros antes que ela pudesse alcançar a caixa registradora do restaurante. Nas noites do ensino médio tutorando colegas porque amava ver o entendimento surgir em seus olhos. Em TED encorajando-a a resolver problemas complexos mesmo quando a exaustão ameaçava dominá-los. Porque a matemática não é sobre diplomas ou títulos, disse ela. É sobre curiosidade. É sobre fazer perguntas e não se satisfazer com o impossível, como resposta. Ela caminhou até o quadro e apagou uma pequena seção do seu trabalho, depois o reescreveu com uma leve modificação. Na verdade, há uma abordagem ainda mais elegante se você estiver disposto a pensar fora dos métodos tradicionais. A nova solução era mais curta, mais intuitiva e absolutamente bela em sua simplicidade. O Dr. Ashford sentou-se pesadamente em sua cadeira. Em 10 minutos, essa mulher não apenas resolvera a sua equação impossível, mas também melhorar a sua própria solução. Ela demonstrara o tipo de pensamento matemático que ele passara a sua carreira alegando possuir. Mais importante, ela mostrara aos seus alunos como era a verdadeira paixão matemática. O silêncio se estendeu até que Bethany Morrison começou a aplaudir lentamente, hesitantemente a princípio. Então, com crescente entusiasmo, Marcos se juntou a ela, depois outro aluno, até que toda a sala de aula explodiu em aplausos. Ellie ficou congelada ao lado do quadro negro, sobrecarregada pelo reconhecimento que nunca esperara e nunca buscara. Por 20 anos, suas habilidades matemáticas foram um refúgio privado. Agora, de repente, eram de conhecimento público. Senhora, chamou um aluno da última fileira. Qual é o seu nome? Ilanar Hartwell, disse ela, sua voz falhando levemente. Mas todos me chamam de Ellie. O Dr. Ashford permaneceu sentado, encarando a solução elegante que destruíra sua cuidadosamente construída superioridade acadêmica. Quando finalmente falou, sua voz carecia de sua arrogância usual. Sr. Hartwell, disse ele cuidadosamente, devo-lhe um pedido de desculpas, e talvez mais importante, devo um pedido de desculpas aos meus alunos. Ele se levantou e caminhou até a frente da sala de aula, posicionando-se ao lado de Ellie, não à sua frente. Por 5 anos, usei essa equação para provar um ponto sobre limitações intelectuais. Disse a mim mesmo que estava ensinando humildade, mas na verdade estava ensinando desesperança. Você me mostrou a todos nós,
que a única limitação real é a nossa disposição de pensar de forma diferente. Bethany levantou a mão. Professor, se a Sra. Hartwell conseguiu resolver isso, talvez o problema não fosse que era impossível. Talvez o problema fosse como você estava nos ensinando a abordá-lo. A observação atingiu o Dr. Ashford como um golpe físico. Quantas mentes brilhantes ele desencorajara! Quantos alunos deixaram sua sala de aula acreditando que não eram inteligentes o suficiente para a matemática? Você está absolutamente certa, Sra. Morrison, admitiu ele. Estive tão focado em provar minha própria inteligência que esqueci que meu trabalho é nutrir a de vocês. Ellie observava essa troca com emoções mistas. Parte dela se sentia vingada. Anos de brilho invisível finalmente reconhecidos, mas outra parte sentia tristeza por todos os sonhos adiados, todo o potencial não realizado. Sra. Hartwell, continuou o Dr. Ashford, gostaria de fazer uma oferta. Você consideraria dar palestras como convidada para minhas aulas? Não como uma curiosidade, mas como uma verdadeira colaboradora matemática. Os olhos de Ellie se arregalaram. Eu não tenho credenciais. Não posso ensinar alunos universitários. Você acabou de fazer isso, apontou Bethany. Você explicou essa solução melhor do que a maioria de nossos professores explica conceitos básicos. Ela está certa, acrescentou Marcos. Você fez isso fazer sentido, em vez de apenas exibir o quão inteligente você é. O Dr. Ashford estremeceu com a caracterização precisa de seu estilo de ensino. Sra. Hartwell, credenciais importam menos que entendimento, e você claramente entende a matemática de maneiras que poderiam beneficiar nossos alunos. Ellie olhou ao redor da sala, vendo rostos jovens cheios de interesse genuíno em vez de tolerância educada. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu que suas habilidades matemáticas tinham valor real além da satisfação pessoal. Eu precisaria manter meu emprego regular, disse ela praticamente. Tenho contas a pagar. Claro, assentiu o Dr. Ashford. Seria suplementar. Talvez uma palestra noturna por mês, trabalhando em problemas complexos usando suas abordagens inovadoras. E talvez, sugeriu Bethany animadamente, você pudesse ajudar com grupos de estudo. Muitos de nós lutamos com as explicações padrão dos livros didáticos. A oferta pairava no ar como uma ponte entre duas versões da vida de Ellie. A que ela vivera e a que sonhara. Aos 42 anos, ela estava sendo oferecida uma chance de retornar à matemática, não como estudante, mas como professora. Preciso pensar sobre isso, disse ela honestamente. Tudo isso é muito repentino. O Dr. Ashford assentiu. Tome todo o tempo que precisar. Minha porta está sempre aberta. Enquanto os alunos começavam a guardar seus cadernos, Bethany se aproximou de Ellie. Sra. Hartwell, o que você fez hoje mudou algo para todos nós. Você mostrou que a matemática não é sobre provar que você é mais inteligente que todos os outros. É sobre resolver problemas e ajudar as pessoas a entenderem. Ellie sentiu lágrimas penicar em seus olhos. Foi isso que a matemática sempre foi para mim. Uma maneira de dar sentido às coisas, de encontrar beleza na complexidade. Você vai realmente considerar ensinar? Perguntou Marcos esperançosamente. Ellie olhou para o quadro negro, ainda coberto com sua solução elegante. 20 anos atrás, ela se afastara desse mundo para cuidar de sua família. Hoje, talvez, o mundo tivesse encontrado o caminho de volta até ela. Sim, disse ela suavemente. Acho que sim. Enquanto os alunos saíam da sala de aula, conversando animadamente sobre a lição inesperada do dia, Ellie permaneceu ao lado do quadro negro. O Dr. Ashford se aproximou dela calmamente. Sra. Hartwell, tenho mais uma pergunta. Por que hoje? O que a fez finalmente falar? Ellie considerou a pergunta seriamente. Porque, disse ela finalmente, percebi que esconder seus dons não protege ninguém. Às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer é ir até o quadro e mostrar às pessoas o que é possível. O Dr. Ashford assentiu lentamente. Sabe, ensinei por 15 anos. Pensei que entendia o que significava educação, mas hoje você me ensinou algo que eu havia esquecido. O quê? Que os melhores professores não são aqueles que provam o quanto sabem. São aqueles que mostram aos outros o quanto podem descobrir. Ellie sorriu, sentindo-se mais leve do que em anos. Talvez seja isso que a matemática realmente é. Não as respostas que já sabemos, mas as perguntas que somos corajosos o suficiente para fazer. Enquanto reunia seus suprimentos de limpeza e se preparava para retornar às suas tarefas regulares, Ellie deu uma última olhada na equação no quadro. Amanhã, ela ainda seria uma trabalhadora de manutenção, mas também seria algo mais. Ela seria Leonard Hartwell, matemática. A história de Leonard Hartwell nos lembra que o brilho nem sempre usa vestes acadêmicas ou carrega diplomas de prestígio. Às vezes, ele vem em roupas de trabalho,
carregando sabedoria conquistada pelas lições mais duras da vida. Quantas Eleanor Artwells passamos por dia? Quantas mentes brilhantes permanecem escondidas porque decidimos que a inteligência só tem uma aparência? O Dr. Ashford aprendeu que a verdadeira educação não é sobre provar superioridade. É sobre nutrir a curiosidade onde quer que ela floresça. Ellie tornou-se uma das palestrantes convidadas mais queridas da universidade, inspirando alunos com seu pensamento inovador e paixão genuína. Que sonhos você está escondendo? Que dons você convenceu a si mesmo que não importam? Lembre-se, nunca é tarde demais para ir até o quadro e mostrar ao mundo do que você é capaz. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa lembrar que seu potencial não tem data de validade. Comente abaixo de onde você está assistindo e qual sonho está pronto para perseguir. Até a próxima, continue acreditando nas pessoas comuns extraordinárias.